Meu irmão, nós estamos hoje, mais uma vez, meditando sobre a masculinidade cristã, né? A verdadeira masculinidade cristã, e nós não podemos parar de falar sobre essas coisas que o Senhor tem colocado em nosso coração, uma vez que nós estamos vivendo, talvez em virtude dessa sociedade pós-moderna que nós vivemos, nós estamos vivendo uma série de conflitos sobre o que é ou o que não é ser homem, né? E é isso que nós estamos tratando. E para isso, eu quero que você abra sua Bíblia comigo, aproveitando que você está em pé, no livro de Oséias, o profeta Oséias, capítulo de número 4, o verso de número 6, versículo de número 6, você encontrando Oséias, você vai provavelmente encontrar Daniel, que é um pouquinho antes de Oséias, é o livro anterior a Oséias. Achando Daniel, você acha Oséias também. Fácil de achar. Vamos meditar nessa palavra. Diz assim, o meu povo foi destruído, ou é destruído. Na minha versão fala é destruído, né? Eu leio a edição contemporânea de Almeida edição contemporânea, e vai dizer assim: o meu povo é destruído porque lhe falta o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei como meu sacerdócio. Visto que te esquecesses da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Palavra dura, né? Deus abençoe, podeis assentar. Por isso que muitas vezes, irmãos, nós devemos sempre meditar na palavra de Deus. Muitas vezes nós devemos sempre meditar na palavra de Deus. Tem aquele hino que fala assim: a tua palavra escondi, guardada no meu coração, para eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das suas águas bebi, para ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. E aí segue, né? Mas o mais importante é você entender que a palavra do Senhor deve estar guardada no nosso coração, né? Ela não deve estar esquecida do nosso coração. Se você for pegar os antigos reis de Israel, até o rei Josias, eles haviam esquecido e perdido, olha que terrível, perdido a palavra de Deus dentro do templo, o local onde jamais poderia ser deixado de se praticar, ler, ministrar, ensinar a palavra, era o local agora onde a palavra estava perdida. Isso quer dizer que muitas vezes nós nos dizemos crentes, servos do Senhor, como o povo de Israel dizia. O povo de Israel dizia: eu sirvo ao Senhor, eu sirvo a Yahvé, eu sirvo, mas nem sabia onde estava a palavra, nem sabia o que esse Senhor dizia, nem sabia como se comportar no dia a dia, e acabavam sendo, muitas vezes, sofrendo o castigo de Deus, porque desobedeciam a sua palavra. Irmão, isso não precisa, muitas vezes nós pensamos assim: Deus vai nos castigar. Irmão, não precisa Deus nos castigar, porque se nós nos desviamos da palavra, as consequências negativas já vêm para a nossa vida intrinsecamente. Você pensa assim: eu vou falar, eu estou sendo castigado por Deus. Não, irmão, é simplesmente consequência. Agora, com Deus, ainda que nós passamos por momentos maus, nós temos a confiança que logo ali o revestimento virá, o renovo virá, a sabedoria virá, eu sairei, eu sei como sair desse problema, porque Deus está comigo e eu medito na palavra dia após dia. Quantas vezes nós estamos perdidos, como no fundo de um poço, e no fundo de um poço é interessante essa figuração, essa linguagem figurada,
porque na vida do crente deve ser assim mesmo. Quando nós estamos perdidos, sem esperança, nós temos que imaginar que nós estamos no fundo do poço. Porque no poço, irmão, quando você está no fundo, você olha para baixo, você não vê saída. Você olha para todos os lados, você não vê saída. Para onde você tem que olhar para você enxergar luz no fundo do poço? É para cima. É para cima. É para o Senhor, aquele que dita a nossa vida, Ele deve ditar. Oséias vai receber da parte de Deus essa palavra. Ele vai transmitir ao povo, falando: vocês estão sendo destruídos? Não é por causa que o inimigo é mais forte. Vocês estão sendo destruídos? Não é por causa que está passando, o mundo está vivendo, passando por uma estiagem, por uma seca, e o alimento não é produzido. Vocês estão sendo destruídos, porque vocês pararam de olhar para a minha palavra. Porque Jesus já tinha dito, Deus já tinha dito, quando instituiu a nação de Israel, em Deuteronômio, você vai lembrar muito bem, que Ele vai dizer, que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, se converter dos seus maus caminhos, me buscar, eu então ouvirei do céu, sararei a sua terra. Mas tem que se lembrar dele. Mas todo mundo esquece e não analisa o contexto que Deus está falando isso. Quando Deus fala isso, Ele vai falar assim: se eu enviar a praga, se eu não enviar a chuva, se eu não permitir que as coisas boas aconteçam, quer dizer, o mesmo Deus que nos ama a ponto de nos fornecer aquilo que nós precisamos, é o mesmo Deus que trata conosco quando nós nos esquecemos dEle. Isso deve ser seguido na nossa vida. Mas o que isso tem a ver com o que nós estamos estudando? Tem a ver, irmão, que tudo o que nós precisamos saber está contido na palavra. Não é segredo para ninguém, porque a palavra, a Bíblia, ela é comercializada no nosso país, graças a Deus, com toda a liberalidade e liberdade desse que pode ter qualquer outro livro. Você pode comprar exemplares bíblicos hoje por menos de R$10. Olha só, sabia disso? Por menos de R$10 você compra exemplar bíblico hoje. Então não é um livro nem caro, não é inacessível, e muito menos um livro proibido. Não é um livro de ocultismo, onde você tem que passar por uma série de rituais, passar por uma série de procedimentos, passar por uma série de coisas para você poder entender o que o livro está querendo dizer. Não, irmão, é escrito de um Deus que criou o ser humano para nós que somos criados por Ele. Então, nada melhor do que Ele para escrever para nós. Ele sabe o que nós vamos entender. Então nunca teve escondido a verdade em nós. A verdade nunca esteve oculta de nós. O problema é que nós que nos escondemos da verdade. Quando nós, como brasileiros, um dos povos, desculpa a expressão, mais analfabetos da terra, um povo que não consegue durante um ano ler um livro sequer. Como que esse povo quer ser abençoado pelo Deus que se revela através de um livro, através da palavra dele, através de escrita, através de um exemplar? Como que o povo quer ser abençoado, irmão? Não tem como. Como que eu vou refutar que Deus é um Deus que quer as coisas em ordem? Ele quer trazer ordem ao caos. Ou você não lembra que a terra era sem forma e vazia? Sem forma. A terra era um caos. Não havia luz, irmãos. Havia trevas. Mas o Espírito sempre pairava no meio do caos para tentar resolver o problema. Porque não importa o caos que nós vivemos, irmãos, o Espírito vai estar sempre atuando em nossas vidas para trazer forma, para trazer vida e esperança para nós. Mas o que nós preferimos? Nós preferimos não buscar a verdade. Nós preferimos não meditar na palavra do Senhor. Nós preferimos estar acomodados, esperar que tudo caia do céu. Não é assim que Ele prometeu. Ele nunca prometeu isso. Ele prometeu que aquele que perseverar até o fim,
Aquele que lutar toda a vida, aquele que vencer dia após dia, ele será merecedor da coroa da vitória. Então não é para aquele que fica esperando, tanto que Eclesiastes vai dizer isso. Lança o teu pão sobre as águas, depois de muitos dias o acharás. Mas ele vai dizer também que aquele que espera o vento, que espera a chuva para plantar, esse nunca vai fazer nada. Aquele que espera a condição favorável para poder fazer alguma coisa, esse vai viver sempre na mesmice, esse nunca vai alcançar a vitória. Agora aquele que se levanta, se coloca numa postura de guerra, esse alcançará a vitória. Tanto que a palavra que foi lida aqui, trago o gancho dela para agora, vai dizer que nós devemos tomar a armadura. Não vai falar assim, Deus vai te pôr a armadura. Não, nunca falou isso. Não é isso que Paulo fala. Deus não vai falar, Paulo não vai falar assim, ore bastante, porque Deus te colocará a armadura. Ou fique esperando que Deus, a armadura vai cair do céu. Não, ele vai falar o quê? Buscai vestir a armadura. Vá atrás, corra atrás. Se esmere na palavra, procure a palavra. E assim você terá uma razão de vida. Então, todas as respostas, irmãos, todas, eu digo todas, não é algumas, é todas as respostas que nós precisamos. Deus já nos deu elas pela palavra. Admiro-me muito de pessoas que acreditam só que Deus fala quando um profeta vem, coloca a mão na cabeça, ou aponta o dedo e fala, eis que eu te digo. Deus pode agir dessa maneira? Claro que pode. O Espírito Santo atua no nosso meio ainda. Os dons não cessaram. Deus fala, Deus revela, Deus ainda usa. Mas eu acredito muito, irmão, no poder da palavra. Não aquela palavra que fica aberta no meu versículo favorito, na estante da minha casa, mas aquela palavra que está aberta dentro do meu coração. Você sabe que há um versículo muito famoso, uma passagem bíblica muito famosa que todo judeu, ele carrega. Ou no seu braço, não sei se você já viu isso, ou na sua testa, mas todos eles escrevem nos umbrais, né? Ou nos batentes da porta. Só que, irmão, você carregar um versículo grudado na testa, ou amarrado no braço, de nada serve. Não é isso que Deus queria. Deus sempre queria que o homem guardasse a palavra dentro de si, na sua mente, e nela meditasse dia e noite, remoesse mesmo a palavra, para que pudesse extrair dela a resposta para a sua vida. Confie na palavra, meu querido e minha querida que aqui está. E sobre ela que nós vamos discorrer hoje. Nós vamos falar a respeito do chamado masculino para o casamento. Agora começamos a entrar na esfera dos relacionamentos interpessoais. E tudo que nós estamos pautando, irmãos, nos nossos ensinamentos, nós estamos voltando sempre no começo das coisas, que é o gênesis de todas as coisas, o início de todas as coisas. Como eu sei que, para que eu fui criado, vendo o meu propósito, analisando para que o meu Criador me fez. E como eu vou saber disso? Primeiro eu tenho que saber que um dia Ele me dotou de propósito aqui nessa terra. E o mandato masculino, para quem não sabe, e é isso que eu queria que você guardasse em todo momento, o mandato masculino consiste em cultivar e guardar. Cultivar e guardar. Ser produtivo e proteger aquilo que está sob o seu cuidado. Produzir as coisas, mas também proteger as coisas que Deus colocou. E quando eu digo coisas, não falo só das materiais, mas falo também dos relacionamentos
das coisas que não são tangíveis, não são materiais. E o que nós vemos no Gênesis, irmão? Qual que é o primeiro relacionamento entre pessoas que nós vemos no Gênesis? É um relacionamento entre marido e mulher. Não é um relacionamento entre um amigo e outro. Não é um relacionamento entre um pai e um filho. O primeiro relacionamento que nós vemos no Gênesis é um relacionamento de um homem e uma mulher. Como um casal, como marido e mulher. Então, a primeira relação interpessoal que existiu na história da humanidade é um casamento. É uma relação conjugal. Então deve ser valorizada, porque se é a primeira, eu acredito ser a mais importante. Eu acredito ser aquela que realmente foi originalizada, ou originada, ou feita para que se produzisse aquilo que nós somos criados para produzir. Então é no casamento, irmãos, que nós encontramos a plenitude da realização de Deus para a nossa vida. E nós vamos ver isso no decorrer dos textos que nós estamos analisando e do discorrer dessa palavra. Se há problemas nos casamentos hoje em dia, é porque os homens, e eu volto a frisar, e estou frisando isso todos os dias, eu estou falando principalmente, mas não unicamente para homens aqui. E eu quero que essa palavra fique gravada no seu coração. Se há problemas de casamento hoje dentro da igreja, é porque nós não estamos sabendo aonde buscar a solução para o problema. É porque eu acredito mais no que o outro fala, do que aquilo que a Bíblia fala. Se você tem problemas de acreditar no que o pastor fala, no que o irmão da igreja fala, irmão, não precisa acreditar no que nós falamos, acredita no que a gente não tem poder para mudar, que é a palavra de Deus. Aqui eu não tenho problema eu não tenho como mudar. A palavra vai dizer o quê? Lá nos últimos versículos de Apocalipse, não se acrescente nenhum ponto, nenhuma vírgula a essa palavra. Eu não posso mudar o que a palavra diz, irmão. Então se você duvida do que eu falo, eu não tenho problema com isso. Se você duvida do que o irmão da igreja fala, não tem problema nisso. Só que você não pode duvidar do que a palavra fala. E se ela vai falar para você que o casamento é uma arma que Deus usa nessa terra contra o inimigo, para produzir frutos para ele, você tem que acreditar nisso. Se a palavra vai dizer que foi Deus quem instituiu e que realizou a primeira cerimônia de casamento, é que para Ele é importante e você tem que acreditar nisso. Se a palavra vai dizer que Ele cria homem e mulher para se complementarem no jardim e originarem aquilo que hoje nós conhecemos como humanidade, você tem que acreditar nisso. Então é importante que você acredite que dentre as coisas mais importantes de relacionamentos criados por Deus, sim, há relacionamentos sagrados, relacionamento de pai e filho, relacionamento entre irmãos e amigos, mas não existe um mais sagrado, não existe um mais importante do que o casamento. E quando nós entendemos isso, nós temos que colocar toda a nossa atenção, ou grande parte da nossa atenção, para esse relacionamento. Não basta nos dedicarmos apenas 10% neste casamento, nós temos que dedicar o máximo que nós pudermos. Porque é ali que nós encontramos todo o desdobramento da história da humanidade. Olha que interessante, nós vimos isso há alguns dias atrás, que Deus ele vai criar o homem, pô-lo no jardim, e o que Deus vai fazer? Deus vai colocar sobre ele, diante dele, todos os animais, certo? Você lembra que nós falamos sobre isso? Quando ele coloca todos os animais, ele vai falar assim: agora Adão, dê nome a todos os animais. Dê nome. E nós aprendemos também que o nome traz consigo as características da pessoa. Não há como, nós falamos isso, citamos isso
alguém falar assim, pensa em um leão, e na minha cabeça automaticamente vira uma zebra ou uma girafa. Não. Quando a pessoa fala em leão, na hora vem a característica que o leão tem, tanto as físicas quanto as características da sua, não é essa palavra, mas vou usar aqui como para ficar entendendo melhor, como a sua personalidade, as suas características. Um leão é feroz, um leão é forte, um leão é imponente, todo mundo pensa nisso. Não tem como você pensar que um leão vai ser capaz de nadar profundidades na água, porque o leão não tem essa característica. Então, quando Deus coloca Adão para dar nome a todos os animais, Adão está sendo um grande auxiliar e ajudador de toda a criação, aperfeiçoando aquilo que Deus já tinha criado bom, tornando melhor ainda a criação, porque é isso que Deus queria. Agora, homem, vocês para a minha glória, por toda a criação, é tua responsabilidade, você é a minha imagem aí na terra. E você, olhe bem que interessante, que ele vai, eu fico imaginando, irmão, imagine a cena, Adão, para ele dar nome aos animais, ele primeiro tinha que conhecer esses animais. Eu fico imaginando ele cavalgando no cavalo para ver as características do cavalo. Nossa, esse é realmente rápido. Tem uma explosão muscular muito grande e vai a grande distância e não cansa. Eu fico imaginando ele vendo a girafa, e a girafa com a sua altura, e ele olhando, a girafa pegando as folhas lá do alto, sem nenhum problema. Fico imaginando Adão nadando com os peixes, e vendo como eles se comportam debaixo da água, e dando nome. Esse vai se chamar golfinho, essa vai se chamar baleia. Por quê? Porque esse será o maior de todos, mas esse será o mais inteligente dentre todos, e eles serão conhecidos por isso. Então Adão ia dando nome conforme a característica de cada animal, mas ele tinha que acompanhar cada animal. E Deus vai ver tudo aquilo, vai ficar maravilhado, falar assim, e vai pensar assim: Adão está completando a obra que eu fiz boa, está tornando ainda melhor. Só que Deus, ele vai orar e vai falar assim: Adão está ajudando todos os animais, Adão está aperfeiçoando a existência de todos os animais na terra, mas quem pode ajudar Adão? Quem pode completar Adão? Quem pode aperfeiçoar a vida do homem? Ele olha e vê o homem sozinho, e é a primeira vez que eu vejo Deus falando que ele fez algo que não é bom. A palavra vai nos dizer, Deus falando que não é bom que o homem esteja só. Ele via Adão se esforçando, trabalhando, ele via Adão talvez dando nome não só aos animais, mas quem sabe até às plantas e às frutas. Ele via Adão se esforçando, fazendo o seu melhor, porque ele estava fazendo para Deus. Agora Deus olha para Adão e fala: está faltando alguém para ajudá-lo, a aperfeiçoá-lo aí na terra. E a palavra vai nos dizer que Deus então cria a mulher, parte do homem, tira uma costela, forma a mulher, de semelhante ao homem, parecida com o homem, mas diferente em todas as suas características e qualidades. Por quê? Porque era para ser assim. Tinha que ser assim. E tem que ser assim até os dias de hoje. Nós vamos entrar nesse assunto já já. O homem, ele precisava ser auxiliado por uma pessoa, e essa pessoa não poderia ser qualquer pessoa, ela deveria ser a sua esposa, ser a sua mulher. Não poderia ser uma mulher, não, teria que ser a sua esposa, aquela mulher que o acompanharia durante toda a vida, e lhe auxiliaria durante toda a vida. Não era para ser só mais uma na vida de Adão, mas era para ser a única na vida de Adão que o completaria.
E através disso iriam surgindo as pessoas que Deus iria colocando na terra, que também se uniriam às suas esposas e se desenvolveria. Esse era o plano perfeito de Deus para mim, para você, para a humanidade. Mas Deus é tão maravilhoso que Ele não olha para Adão e fala assim: ah, Adão, fiz uma coisa errada. Não, Deus, Ele sempre faz tudo meticulosamente, perfeito. Ele não queria, irmão, Ele não pensou em falar assim: eu vou deixar lá de propósito o homem sozinho. Eu esqueci de fazer uma companheira para o homem. Não, não é isso. Deus queria colocar no homem a necessidade que ele tem de compartilhar as suas coisas com alguém. Deus queria que o homem sentisse. Deus queria que o homem não visse, ou visse a falta que faz uma pessoa para lhe acompanhar. E isso é nítido hoje em dia, irmão. Nítido, nítido, nítido. Você quer ver um exemplo? Quer ver um exemplo, Fabinho? Você hoje é solteiro. Mas quer ver uma pessoa que é casada há muito tempo? 50 anos de casamento. O homem que teve toda uma vida casado. A mulher vem a morrer. O que acontece com esse homem, irmão? Acabou o homem. Não sabe onde está, não sabe cozinhar um arroz. Não sabe onde está os pratos na casa. Tem dificuldade de encontrar as coisas que estão dentro da casa dele. Porque lhe faltou aquela que lhe cuidava, que lhe acariciava, que lhe dava as oportunidades para desempenhar o seu propósito de vida. Você acha que isso é pouco? Agora, se você vê o contrário, se o homem morre, a mulher consegue se virar. É muito mais difícil para o homem dar continuidade à vida depois de muito tempo casado do que para a mulher. Isso é uma verdade. Você pode ver aí. Procure, irmãos, homens já de avançada idade que a esposa foi embora. Pergunte como que é a vida dele. Pergunte, veja se eu estou mentindo, se eu estou falando uma inverdade. Não, estou falando uma verdade. Por quê, irmão? Porque é assim que Deus quis que fosse. Deus criou homem e mulher para se complementarem e potencializassem aquilo que Deus fez para que o homem fizesse. Quis que o homem fizesse, né? Então Deus olha para o homem e diz que não é bom, e ainda hoje Deus olha para homens solteiros. Eu quero abrir um parênteses aqui, abrir um parênteses bem grande, porque entenda o que eu vou dizer. Paulo, ele vai pregar à igreja de Corinto, salvo engano, acredito que é a primeira carta de Corinto. Ele vai falar sobre o dom do celibato. E o dom, irmão, e o celibato, ele é um dom. Ele não é para todo mundo. Sabe por quê? Porque hoje a gente vê algumas pessoas se apoiando como muleta nisso que Paulo fala, para não poder se casar. Mas o camarada não se casa e fica fazendo festinha com um monte de mulher por aí, irmão. Isso não é o celibato. O celibato é o camarada se abster de toda a relação com a mulher. Ele vai se dedicar exclusivamente a Deus. É o que Paulo vai pregar lá. Bom era se vocês fossem como eu. Eu me dedico exclusivamente à obra de Deus. Eu não tenho que pensar na minha esposa quando eu saio de casa. Eu não tenho que pensar nos meus filhos quando eu saio de casa. Eu posso ir para onde eu quiser, para onde Deus me mandar, sem pensar em mais ninguém. Eu vou pregar a obra de Deus. Isso é um dom. Isso quer dizer que todo mundo pode ter esse dom? Não, irmão, é para alguns. Então, irmão, você vê alguém falando assim que está solteiro há muito tempo e fica se falando que ele está se dedicando ao celibato, olha a vida dele. Se ele tem relação com outras mulheres aí, você fala assim, sem vergonha, isso não é celibato, coisa nenhuma. Isso é sem vergonhice. Agora, se a pessoa e existe, irmãos, hoje no nosso dia, pessoas que abrem mão de relacionamentos para poder se dedicar exclusivamente à obra de Deus. Isso existe, isso é um dom. Isso deve ser apreciado. Mas Deus ainda hoje fala, agora eu fecho o parênteses, Deus ainda hoje olha para os homens solteiros
homens adultos solteiros, porque ele não vai olhar para uma criança, não vai olhar para um adolescente, ele vai olhar para os homens adultos e vai ver esses homens adultos às vezes solteiros e vai olhar e falar assim: não é bom que você esteja só. Não é bom que você esteja só. Você precisa arrumar uma companheira. Você precisa arrumar uma auxiliadora. E aí a gente vai entender um pouquinho o universo, porque hoje as pessoas demoram mais para casar. Uma das objeções é, primeiro, a situação financeira. Só que eu já pensei muito nisso e hoje eu vejo que não funciona assim. Nós vivemos pela fé. E às vezes nós esperamos as coisas se estabilizarem para nós construirmos uma família, sendo que Deus quer que a ordem seja inversa. Fala assim: constitua a família, que depois as bênçãos vêm em seguida. Eu posso falar isso com propriedade, porque eu passei por esse processo, cabeça dura. Depois que eu me casei, irmão, Deus me prosperou. Enquanto eu não me casei, eu não prosperava, mas depois que eu casei, Deus começou a abrir as portas para mim. Por quê? Porque eu sou bom? Não, porque eu estava realizando aquilo que Ele queria que eu fizesse. Eu fico imaginando o tanto de tempo que eu perdi, mas isso não vem ao caso. Então, nós vemos Deus falando ainda hoje para aqueles adultos solteiros, falando assim: não é bom que você esteja só. Você precisa de alguém para te ajudar, você precisa de alguém para te auxiliar, você precisa de alguém para te fazer viver realmente o seu propósito, para te ajudar nesse propósito. Deus ainda hoje fala para nós, homens que são solteiros aí, não sei se tem muitos, homens que são solteiros, não é bom que você esteja só. Sendo assim, Deus cria o homem incompleto. Deus cria um homem incompleto, irmão. Por que Deus cria um homem completo? Porque ele é ruim? Não, irmão. Já expliquei para você. Porque Ele quer que o homem sinta a necessidade de ter uma auxiliadora. E quando ele encontra, irmão, eu fico pensando a alegria de Adão. Ele vai recitar o primeiro poema romântico da história da terra. Essa agora é ossos dos meus ossos, carne da minha carne. Ela será a minha companheira, será mulher, porque do homem ela foi tirada. E a palavra original, ela é justamente isso, ela é o feminino de homem, né? De Adão, né? Nós vemos Deus criando, Deus forjando essa mulher. Ele não vai chamar ela, e você veja bem, Deus quando fala, vou fazer para ele uma companheira. Não, Deus não fala que vai fazer uma companheira. Porque companheira é só uma pessoa que você tem relacionamento. Um companheiro de trabalho, um companheiro das horas difíceis da vida. Isso é um companheiro, pessoa que você se relaciona por alguns momentos, né? Deus não vai também dar para Adão uma parceira, porque uma parceira significa só que é uma parceira para satisfazer os seus desejos. Não é para isso que a mulher é criada, não é com esse foco. Deus vai dar para ele uma auxiliadora. Ele faz questão de falar: vou fazer para ele uma auxiliadora, uma pessoa que vai cooperar com Adão. E cooperar é operar junto, é operar com alguém. Vai ajudar Adão a produzir, vai ajudar Adão no meu mandato, aquilo que eu mandei Adão fazer, cultivar e guardar, ela vai auxiliar ele a fazer isso. Então Deus é perfeito, cirúrgico em falar todas as palavras que são faladas na palavra dele, na Bíblia. Nada é por acaso, irmão, tudo é premeditado por Deus, tudo foi planejado por Deus. Hoje tem pessoas que falam assim: ah não, mas eu prefiro me relacionar com animais. Para mim me relacionar com o animal e falar que o animal, principalmente o cachorro, né, nada contra, tem um cachorrinho e é muito bom, né? Mas tem pessoas que trocam as relações interpessoais para uma relação com o animal. Sabe o que essa pessoa está fazendo? Ela está se colocando em pé de igualdade com o animal. Daqui a pouco
Vai ter gente fazendo igual cachorro, fazendo as necessidades em qualquer lugar e lambendo as partes íntimas por aí. Porque a pessoa quer se relacionar com um animal e não tem como, irmão. Com um animal não se relaciona. O que nós nos relacionamos é com seres humanos. Por mais que seja legal ter um cachorrinho de estimação, eu gosto, não tenho nada contra. Agora, colocar-me ao pé de igualdade com esse animal é o problema. Um animal não vai contribuir em nada na minha vida, e eu tenho um cachorrinho ali e dá mais trabalho do que ajuda, irmão. Quando tem que levar para o veterinário, Deus o livre. Não coopera com nada, não produz nada. Não gera em mim crescimento nenhum. Agora a minha esposa, pelo contrário. A minha esposa, ela gera crescimento para mim. Ela gera algo para mim que vai me fazer crescer e evoluir. Então por isso o meu relacionamento tem que ser de igualdade com ela. E por isso Deus não vai tirar a costela de Adão e vai criar um animal. Ou vai pegar um animal e formar uma companheira. Vai tirar da costela. E sobre isso eu estava meditando hoje. E eu queria que você, talvez você não tenha, mas eu queria meditar com você, Gênesis capítulo de número 2, versículo 18, abra sua Bíblia e eu vou ler com você, irmão, na transliteração do hebraico para o português, tentando ser o mais fiel ao texto. E, sendo mais fiel ao texto, eu tenho uma Bíblia, ela é chamada Bíblia Interlinear, ela vai traduzir para o português direto do original, ou do original não, da cópia mais antiga, né, existente. Vai dizer assim, a palavra nesse versículo, vai dizer assim: e disse Iavé Deus, não, e aí você tem que entender que o hebraico é um texto mais complexo de você poder traduzir, porque ele não é como o português. Vai dizer assim: não bom estar humano, né, sozinho, ele farei auxílio como de fronte dele. Essa é a versão mais original. Olha o trabalho que dá para poder fazer a ligação, né? Você entender que isso é o que ele está querendo dizer. Mas o que eu entendo é que Deus vai falar o quê? Eu vou fazer para um homem alguém que o auxilie, mas não que vai ficar abaixo do homem, nem acima do homem, mas vai ficar à frente dele. De frente é em frente. E o texto vai dizer isso, irmão. O original vai dizer exatamente isso. Vai dizer assim, a palavra é neged, eu acho que é assim que pronuncia, não sei muito bem se é isso. Que vai dizer assim: o que é notável, o que está na frente de. Então hoje eu fiz já um ensaio com a minha esposa, vou pedir para ela vir até aqui, para me ajudar. Eu quero que você entenda, e eu vou tentar te explicar da maneira certa isso. Se eu falhar, me perdoe, eu posso muito bem falhar. Por favor, minha querida, fique aqui à frente. A primeira coisa que Deus vai falar quando coloca uma auxiliadora de frente, em frente ao homem, é que, e a mulher tem esse talento, é que a mulher vai ficar como um espelho, um reflexo meu. E eu não fico na frente do espelho olhando os meus defeitos e não tento corrigi-los. Se eu olho para o espelho, irmão, e eu dou uma risadinha e vejo uma couve no meu dente, eu vou me apressar para tirar. Não é isso? Se eu vejo uma espinha, eu quero espremer. Eu quero corrigir os meus problemas que o espelho me mostra, que eu não conseguiria ver se não tivesse o espelho. E você agora começou a assimilar o que a sua esposa faz com você? Começou a ver o papel que a sua esposa tem de importância na sua vida? Deus a coloca de frente a mim, para ela falar para mim todas as vezes: Haroldo, você está errando. Haroldo, não é assim. Haroldo, mude, faça isso, porque Deus se agrada disso. E assim ela vai vendo os meus defeitos e me mostrando para que eu possa ser corrigido. A maior diferença é que com o espelho eu não brigo, mas com a minha esposa às vezes eu brigo. Sabe por que isso? Deus fez isso perfeito. O problema é o pecado que estragou tudo.
A minha esposa mostra os meus defeitos e eu, por ser muito orgulhoso, vou olhar para mim e falar assim, ela está enganada, ela está vendo demais. E eu tenho vários testemunhos a contar disso. A minha esposa, e toda mulher tem esse sexto sentido, ela vai ficar aqui ainda que eu tenho que mostrar outra coisa. E é tão bom ficar aqui falando assim. A minha esposa tem, e eu não sei se de vocês tem, mas a minha tem. Eu acho que é um bônus. A minha esposa tem quase um sexto sentido. Ela nota alguma coisa que está acontecendo ao meu redor e já me alerta antes, quando eu nem percebi que está acontecendo. Então, por algumas vezes, existiam outras mulheres que vinham querer conversar comigo, e eu, não sei se pela inocência, ingenuidade ou qualquer outra coisa, ela vinha falar comigo, olha Haroldo, não está bom esse relacionamento que você está tendo com tal pessoa. E eu falava para ela, é coisa da tua cabeça, é invenção sua, é neurose sua. Só que ela não fala isso direto de todos os meus relacionamentos, porque não é um ciúme extremo. Porque se ela ficasse todo dia falando com todo mundo que eu me relaciono, ficava falando que estava estranho, eu ia desconfiar dela. Mas como ela não faz isso, ela olha para mim e fala, não está certo. E quando eu ignoro o conselho dela e vou seguir pela minha própria decisão, pelo meu própria mente, eu acabo sendo engodado pelas coisas deste mundo, talvez pela sedução de uma outra mulher, e depois me vejo em dificuldades para poder sair, sendo que eu poderia ter saído com muito mais facilidade. Ela já fez isso comigo. Graças ao bom Deus, que Deus me guardou para mim não cair. Mas ela me alertou antes. Na verdade, ela não só me alertou antes, mas ela me alertava constantemente. Mesmo quando eu falava, é coisa da tua cabeça, você está doida? Ela falava, olha, mais para frente você vai me dizer. E a pior coisa, irmão, eu falo para ela, eu faço de tudo para não escutar dela um eu te disse. É as piores frases para um homem. É a pior frase para um homem. Eu te disse é a pior coisa. Então eu prefiro muitas vezes acreditar no que ela fala. Mas além disso, além de mostrar os meus defeitos, a mulher tem uma outra qualidade. Vira de frente para eles agora, mano. Você já viu um cego sendo guiado? Eu já vi. Inclusive tem o irmão Milton lá no Guarujá. Ele tem o filho dele, e o filho dele, toda vez que ele vai subir para o púlpito, o filho dele fica na frente dele, ele coloca a mão no ombro do filho, e o filho vai conduzindo ele. Só que quem fala para onde quer ir, quem que é? Quem que fala assim? Quem que dá o comando para onde deve ir? É o Hamilton. O filho ele vai conduzir, vai mostrar os perigos e vai levá-lo até adiante. Porque o filho tem a percepção que ele não tem. O filho tem a visão, ele não tem a visão. Certo? E eu vejo Deus criando e colocando a mulher à frente do homem, justamente para isso. Não vejo a gente como cego, irmão, não é isso. Eu vejo a gente com talvez um déficit de talvez assimilação, que uma mulher tem bem mais apurado que a gente. Eu estava lendo uma matéria, diz que a mulher consegue enxergar, não sei se é 20 ou 40% mais cores que o homem. Ela é muito mais detalhista que o homem. Comprovado cientificamente. Eu fico assustado com isso, porque tem hora que eu olho para a cor da minha camisa e falo assim, essa camisa é dessa cor. E ela fala, não é dessa cor não. Eu falei, então você não discute, porque eu sei que você enxerga melhor que eu. Mas qual é a lógica de Deus ter feito isso? É porque o homem iria dando as ordens, e a mulher iria à frente, alertando ao homem dos perigos, e falando para o homem, aquilo está errado e precisa ser arrumado. A decisão sai do homem, a ordem sai do homem, mas é a mulher que vai conduzindo o homem para não cair no erro e mostrar o problema que é feito. Por isso que a mulher tem essa percepção muito maior que o homem. Você acha que Deus criou por acaso? Talvez você não vai concordar comigo de ela ter sido criado e Deus colocado à frente, mas eu não posso ir contra ao que o texto vai dizer. Deus a coloca de frente com o homem, à frente do homem, não para poder comandar, e entenda bem isso, mas para poder auxiliar o homem na sua jornada. E mais uma vez eu volto agora para o exemplo daquele que tem deficiência visual.
Você está querendo sentar, né? Quem comanda, quem faz, quem diz aonde deve ir é o deficiente visual. Ele vai falar assim: eu quero ir para o mercado. E o seu guia vai levá-lo até um mercado. Se o guia levá-lo ele até a farmácia, o guia está certo ou está errado? Errado, porque ele falou que queria ir ao mercado. E aí que está o problema. Eu não vou falar sobre mulheres, eu só vou dar uma pinceladinha. Quando aquele que deveria servir para auxiliar aquele que está dando a ordem, toma propositalmente a decisão errada. E acaba induzindo o homem ao erro. Você viu isso acontecendo em algum lugar? Quem come a fruta? Quem é persuadido pela serpente? Quem leva ou induz o homem a errar? É aquela que deveria ser o alerta do homem, a sirene do homem, né? Alguns homens vão concordar com isso, né? A sirene, o alarme, aquela que deveria falar para um homem: olha, cuidado, não passa ali perto da árvore que tem uma serpente que ela é esperta e ela quer fazer a gente de todo jeito comer a fruta que Deus falou para a gente não comer. Só que ela desliga o seu sensor. Obrigado. E é isso que nós estamos vendo hoje. Porque a mulher hoje, não é isso que o mundo está pregando? A mulher quer ser igual, idêntica ao homem. Não é isso que o mundo está pregando? Mas Deus não fez assim. E não é menosprezar a mulher, não é menosprezar a mulher, irmão. Isso é cumprir fielmente o papel para que ela foi criada. E eu vou te dizer como essa característica da mulher, ela é exaltada, esse ser auxiliadora, ele pode ser exaltado, porque isso é uma das características do próprio Deus. Vamos ler a Bíblia agora? Ache alguém comigo, Gênesis 49, 25. Gênesis 49, 25, vai falar dessa característica de ajudador. E você vai ver quem é o ajudador, a qual Moisés está se referindo. Quem achar, por gentileza, leia rapidamente que o tempo já está acabando. Senão eu vou estender o horário. Gênesis 49, 25. Qual é a característica? O que ele está falando? Do Deus do teu pai que te... A primeira frase. Deus é o que do homem? Ele ajuda o homem. É uma característica de Deus. Então, se Deus ajuda o homem, por que a mulher não quer ajudar? Quer se colocar acima até mesmo de Deus? Por certo, é isso que quer. Desconstrói a imagem de Deus, o Deus que criou as coisas em ordem, para poder construir a imagem de um homem que é superior ao próprio Deus, quando o homem se torna Deus. Mas não é só isso, eu vou ler mais um texto, eu vou ir lá para frente, Salmo 37, 40, quem puder achar, leia. Salmo 37, 40, vai falar da característica de Deus em ser um ajudador. O Senhor os ajuda e os liberta, e Ele os livra dos ímpios e os salva, porque nele se refugia. O Senhor os ajuda. Entendeu? Como não é menosprezar a mulher, mas é simplesmente Deus falando para a mulher: ajude o homem que eu coloquei para você cuidar. Agora, eu não estou contente com ser só ajudadora. Eu queria ver o termo auxiliador. Vamos ver se Deus auxilia. Vamos ver o mesmo termo sendo usado. Primeiramente, eu vou colocar uma passagem do Antigo Testamento. Quem já está perto de Salmo, acha aí. Vamos colocar Salmo 30, verso 10. Está mais perto do 37? Salmo 30, verso 10.
tem misericórdia de mim, Senhor. Se tu o meu socorro. Aí está dizendo socorro, porque essa versão deve ser a King James, né? A Almeida vai dizer o que? Aquela que está lá, Almeida Revista e Corrigida. Se meu auxílio. Vamos para o Novo Testamento então? Hebreus 13:6. Vai dizer também a respeito disso. Ali vai dizer, pode ler. O Senhor é meu auxílio. Olha o que Deus está falando. Eu coloquei na mulher uma característica que é minha. Eu auxilio, eu ajudo. Ela vai estar fazendo exatamente o papel que eu faço no céu, na terra. E aí eu fico falando, não, mas o homem inferioriza a mulher. E agora nós vamos entrar na parte importante, na última parte. A palavra de Deus vai nos falar a respeito de 4 tipos de amor distintos. O primeiro amor, ele é o amor estorge, não sei se é assim que pronuncia, mas é aquele amor de família, de familiaridade. O segundo amor, os irmãos conhecem, é o amor eros, que é o amor de conteúdo, de teor sexual. O terceiro amor é o amor filéu, que é aquele amor de amizade. Aí eu gosto, eu me afeiçoo com tal pessoa. Mas ele vai colocar um amor que é sobre todos os tipos de amor, que é o amor ágape, e os irmãos conhecem muito bem. E o mais interessante é que Deus vai falar para que o homem ame a mulher, não pelo amor eros, não pelo amor filéu, não pelo amor estorge, mas pelo amor ágape. Quando Paulo vai dizer, maridos, amem as suas mulheres como Cristo amou a igreja, ele está colocando em pé de igualdade um amor que o homem deve demonstrar pela sua mulher, é o mesmo amor que Cristo demonstra pela sua igreja. Então é um amor pleno, um amor sacrificial, um amor que não espera nada em troca. É o amor que Deus espera que o homem tenha pela mulher. E aí você quer o amor apenas eros, dar o amor apenas eros, você quer simplesmente ter uma mulher para satisfazer o seu apetite sexual, vai dar errado. Você quer ser uma mulher só para ser a sua companheira, para você trocar uma ideia de vez em quando, vai dar errado. Se você não aprender que você deve amar a sua esposa, a sua mulher, como Cristo amou a igreja, ou seja, um amor sacrificial, dar a vida pela mulher, entregar tudo pela mulher, fazer aquilo que é necessário para cuidar dela e produzir um relacionamento saudável, aos olhos de Deus, o seu casamento não vai dar certo e a culpa vai ser sua, homem. A culpa é sua, a culpa é minha, a culpa é nossa, homens. Tudo começa por nós. Nós somos aqueles que regem as ordens e a ordem das coisas no nosso lar. Nós decidimos o que vai entrar e o que não vai entrar na nossa casa. Nós falamos se na nossa casa vai ser aceito pornografia ou não, vai ser aceito música ou não. Nós regemos o nosso lar e nós temos essa incumbência de sermos aqueles que trará ao nosso lar a paz, a alegria, a presença de Deus e esse amor ágape. Porque muitos casamentos não têm dado certo? Porque não se ama como se deve amar. Não se ama como se deve amar. E às vezes a gente fica pensando que amor é um sentimento e é mentira isso. Porque amor não se sente, irmão. Amor se escolhe. Porque porque Deus amou a sua igreja que deu, ou Jesus amou a igreja que deu a si mesmo. Ele decide amar a igreja e como prova disso ele faz alguma coisa. E o amor ágape, ele é caracterizado pela doação e não pelo recebimento de algo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que o amor, o ato de exteriorizar, materializar o amor ágape é a doação, a generosidade e a caridade.
Aí eu fico lá só querendo. Sabe o que é isso? Isso é a sanguessuga, simplesmente. Isso é aquele que suga para si. Isso não é amor. Ágape não. O ágape, ele dá, sem medir esforços. Quantas vezes, irmãos, eu vou dizer isso aí, eu acho que os irmãos compartilham da mesma coisa que eu. Eu todo empolgado, esse mês eu vou comprar aquilo que eu quero. Esse mês vai dar certo. Vendi aquele negócio, vou comprar o outro, que é melhor. Rapaz, agora juntei dinheiro, tudo certo, agora vai dar para comprar. Vem a mulher, e acontece alguma coisinha, e você vai falar assim, não vai dar para comprar. Por quê? Eu abro mão da minha felicidade, para que ela seja feliz. Eu abro mão do meu prazer, para que ela tenha prazer. Isso é amor ágape, irmão. Isso deve ser seguido e medido por nós que somos homens. Ah, pastor, é muito difícil? Com certeza é difícil. Mas eu não posso deixar de mirar esse amor todos os dias. Porque se eu parar de mirar, eu rasgo a aliança que eu tenho com uma pessoa. E se eu rasgo a aliança que eu tenho com uma pessoa, eu sou capaz de rasgar a aliança que eu tenho com Deus. Não é isso que Jesus fala? Se vocês não amam nem os homens, nem seu próximo que está com vocês, como que vocês podem dizer que me amam? Se eu não consigo cumprir uma aliança que eu fiz com uma mulher, eu posso dizer que pelo pecado que está em mim eu posso falhar, mas eu tenho que lutar para não falhar. Mas se eu não consigo cumprir a aliança que eu gerei, que eu formei, que eu falei perante Deus, perante as pessoas que estavam junto lá, eu falei, eu empenho o meu amor, eu dou o meu amor, eu prometo lhe fazer feliz, eu prometo cuidar de você, eu prometo ser fiel. Se eu não consigo cumprir a aliança que eu tenho com uma outra pessoa, que eu durmo com ela, que eu acordo com ela, que eu como a comida que ela faz, nós saímos juntos, nós conversamos, nós nos relacionamos, eu não preciso dobrar o meu joelho para falar com ela, falar, oh, excelentíssima, poderosíssima senhora Alexia. Não, eu não preciso, eu posso chegar para falar para ela, Alexia, faz um suco lá, e se ela tiver de bom humor, ela vai fazer. Alexia, me ajuda, e tal, e ela vai me ajudar. Se eu não consigo cumprir a aliança que eu tenho com essa mulher, que eu convivo com ela todos os dias, como que eu posso cumprir uma aliança que eu tenho com Deus, que eu não vejo, que eu tenho que me esforçar para ter comunhão com Ele? Como que eu consigo, irmão? Me explica. Se eu desfaço a aliança que eu tenho com ela, eu desfaço a aliança que eu tenho com Deus. Isso é muito sério. Se eu sou capaz de fazer isso, horizontalmente, desfazer a aliança com a pessoa que Deus colocou para mim cuidar, e foi Deus quem me deu ela para cuidar, eu faço a mesma coisa com Deus. Então por isso que nós temos que ter esse cuidado, por isso que nós temos que ter esse cuidado, meus irmãos. Nós não podemos negligenciar um casamento, nós não podemos. Homens que aqui estão, negligenciar a primeira e mais importante coisa que Deus colocou na nossa mão. E eu termino dizendo, logicamente, eu estou falando logicamente, sem conjecturas, uma coisa que lhe custa um mês de trabalho, tem mais valor do que uma coisa que lhe custa 1 ano de trabalho? Vou repetir de novo para você raciocinar. Logicamente, irmãos, uma coisa que lhe custa 1 mês de trabalho tem mais valor do que uma coisa que lhe custou 1 ano de trabalho? Sim ou não? Eu quero dizer para você que para que esse amor e esse relacionamento que você tem seja valoroso, ele custa um preço muito alto. Para que você possa chegar a ter um relacionamento, um casamento bom, maravilhoso na presença do Senhor. E é possível viver isso, irmãos. Para que você tenha esse nível de relacionamento, é preciso pagar preços. É preciso ser custoso. Aquilo que não custa não é valorado por nós, não é valorizado por nós. E você sabe muito bem disso. Por que você gosta tanto do teu carro? Porque ele custou muito. Ou não, né? Depende do carro. Por que você gosta da sua casa? Porque ele custou muito.
Por que você não gosta tanto assim de um garfo ou de uma colher? Não se importa se perder, porque não lhe custou muito. Agora, você quer ver o desespero? É o irmão sair daqui, e eu não estou pregando isso, por favor, só um exemplo. E ele sair daqui, chegar ali fora, procurar o seu carro e não encontrá-lo. Você vai ver esse homem desesperado. Sim ou não? Porque ele custou muito. Eu não entendo como eu tenho 7 anos de casamento. Eu não sou um expert em casamento ainda. Eu vou viver muita coisa ainda, se Deus quiser, para a glória dele, ou se ele não quiser também, ele me leva logo. Não tem problema também. O que ele quiser, nós estamos aceitando. Mas eu quero viver muitos anos ainda com a minha esposa e poder viver muitas experiências com ela, positivas. E nesses 7 anos, irmãos, foi caro manter a comunhão com ela. E são 7 anos apenas. 7 anos passam rápido. Às vezes você, com 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, e troca todo esse período de relacionamento, todo esse período de conversas, todo esse período de crescimento, por apenas alguns segundos. Isso não vale a pena. Você está pegando aquilo que te custou caro e está jogando fora. Ninguém faz isso. Só um louco faz isso. Aquele que é sábio não faz isso. Por isso que nós não podemos pegar aquilo que nos custa caro. E o casamento custa caro. Não estou falando que não custa. O casamento é custoso, irmão. Difícil. Tem dias que é difícil. Tem dias que se eu fosse me guiar pela força, eu imporia a minha vontade tranquilamente à força sobre a minha esposa. Mas essa é a minha morte. Essa é a minha cruz. É eu me negar e não querer agir pela força, mas agir com carinho e sabedoria. Então me custa caro. Te custa caro. Nos custa caro. Não dá para trocar isso por alguns momentos. Não dá para trocar isso por uma aventura que a gente nem sabe no que vai dar. E não dá para desfazer uma aliança aqui na terra. Porque assim como nós desfazemos uma aliança na terra, nós desfazemos uma aliança no céu também. Portanto, aquilo que Deus uniu, o quê? Vamos nos colocar em pés. Quero só te avisar que neste sábado nós teremos culto com o Rosa de Saron aqui na sede, com o departamento feminino, o departamento de oração nosso. Domingo pela manhã, escola dominical, maravilhosa escola dominical. Essa vai ser a última escola dominical do trimestre que nós vamos fazer aqui na sede, porque nós estaremos nesse ano, o Natal ficou muito próximo do domingo, né? Se eu não me engano, o Natal vai ser no sábado, e o Ano Novo também no sábado. Então, para que os irmãos possam viver aí, curtir esse final de ano com a família, nós decidimos não termos escola dominical, não temos atividade na igreja, para que a gente possa ficar com as nossas famílias. Isso é bom, Deus se agrada disso. Então nós vamos ter a nossa última escola dominical nesse domingo, vai ser maravilhoso. E à noite, aqui na sede, nós teremos a formatura da escola dominical, onde aqueles que completaram o seu ciclo nas suas classes, irão migrar para a classe seguinte. O único que não forma é a Monte Sião Rosa de Saron. Se eles formar, é na eternidade. O certificado que entrega é Jesus. Muito obrigado. O início será às 19 horas. Teremos um culto maravilhoso e depois do culto nós partiremos para as solenidades, parte social do evento, né? Então, vai ser uma bênção, nós estaremos aqui e no demais, apenas no final do ano, relembrando vocês que no final do ano nós teremos aqui a nossa Santa Ceia de passagem de ano com o nosso batismo nas águas e vai ser uma bênção também em nome de Jesus. Você que não entregou a sua oferta do Natal Missionário, nos ajude, irmãos,
ainda dá tempo, o ano ainda não acabou. Se você prometeu, ou se você sentiu no seu coração, o importante é que você contribua, porque nós dependemos da sua contribuição. Senão nós não conseguimos levar essa ajuda a mais para os nossos missionários. E eles estão esperando por isso e merecem que trabalharam arduamente nesse ano aí difícil de pandemia. Então ajude, e eu tenho certeza que Deus vai te abençoar. E ajude também porque você tem um coração na obra missionária. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, eu te agradeço por este culto, pela vida dos nossos irmãos que aqui estão. Ajude eles, meu Pai, a desenvolver um casamento saudável, principalmente nós homens que aqui estamos. Que nós possamos, meu Pai querido, entender que as nossas esposas não estão ali para nos atrapalhar, para ser pedra no nosso sapato. Elas não estão ali, meu Pai querido, para simplesmente jogar os nossos defeitos na nossa cara, mas elas foram colocadas em nossas vidas para nos auxiliar, a nos desenvolver enquanto pessoas, enquanto homens, enquanto servos de Deus. Pai querido, eu te peço em nome de Jesus, que nos ensine a amar, meu Pai querido, como o Senhor Jesus amou a igreja e ama a igreja, e que nós possamos seguir os seus exemplos para a glória do seu nome. E que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos hoje e sempre, e que todos digam: Deus te abençoe, meu irmão, um excelente final de semana para você.